Bom, eu louvo a Deus que eu nasci mulher, porque eu acho o papel do marido bem pesado, mas também não é tão fácil da esposa também não. Vamos olhar aqui em 1 Pedro, capítulo 3, os primeiros 2 versículos, que começa assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, ou seja submissa, né? Em outra versão, submissa, que é submissão, né? Debaixo da missão do marido. Sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Agora, essa palavra submissa não está falando que nós somos inferiores, mas sim, para ter uma ordem de autoridade no lar, tem que ter o cabeça. E Deus colocou o homem como cabeça. Mas eu confesso que, para mim, essa parte não foi tão fácil, porque eu sou muito espontânea e eu falo muito. Então, para mim, às vezes, o que acabava acontecendo, que a gente estava conversando, e de repente eu, já decidi as coisas e nem às vezes esperava, nem dava oportunidade para ele. Aí, depois, um dia o Paulo chegou comigo: vem cá, amor, vamos ensinar para eles o que nós aprendemos. Gente, isso aqui eu estou falando aqui, confessando aqui, o que nos ajudou demais. Então, isso aqui é bem prático, viu? Aqui são os segredos da casa. Então, o que acontecia? Depois que às vezes a gente falava, conversava com o pessoal, aí, eu já tinha passado na frente, já tinha decidido. Aí depois o Paulo falava assim: amor, você nem me deu oportunidade de falar nada. Aí eu falava assim: amor, me perdoe, eu quero ser submissa, me ajude, amor, me ajude. O bom é que eu queria melhorar, Eu tinha decidido logo. Nós sabemos que quando nós, como cristãos, a Bíblia diz que o casamento é até que a morte os separe, Então, eu sabia assim: não, eu quero ser a melhor esposa, porque eu nunca quero que ele pense assim: poxa, por que eu não casei com outra, Eu queria que ele sempre ficasse feliz que ele casasse comigo. Então, eu pensei: eu quero ser uma boa esposa. Então, quando ele falava aquilo para mim, eu falei assim: amor, me ajude, não deixa eu passar na sua frente, me ajuda. Aí, então, nós criamos um sistema entre nós que me ajudou demais. Então, quando às vezes a gente via que eu estava lá e ele via que eu estava já passando do limite, falando demais, ele logo eu sentia assim na minha costa um triscozinho. Aí, assim que eu sentia, eu virava para ele e falava assim: amor, qual é a sua opinião, Ou se ele estivesse no outro lado da mesa, aí quando ele passava o dedo no nariz, aí eu: amor, qual a sua opinião? Então, sempre... Gente, realmente isso me ajudou muito. Foi a gente desenvolver alguma maneira para me ajudar, para me acalmar, para me ficar na minha. Mas eu louvo a Deus que Ele sempre tem valorizado as minhas opiniões. Eu acho isso tão importante. Ele valoriza as minhas opiniões, mas também, eu precisava valorizar também as dele, E realmente isso nos ajudou muito. É interessante esse versículo, porque diz aqui: sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho. E eu quero te encorajar, esposa, se você tiver alguma área da vida do seu marido, talvez se ele ainda não é cristão, ou talvez se tenha uma área, talvez ele é cristão, mas tem alguma coisa que ele não está seguindo a palavra de Deus, que ele não obedece à palavra, seja ganho. Olha só a promessa de Deus aqui para nós. Ele vai ser ganho, aquela área da vida dele vai ser ganha. Agora tem as condições, e a próxima condição, olha só, é sem palavras. E é sem com S, não é sem com C, não. É sem palavras. Então, nós temos que, às vezes, aprender a morder a língua, E realmente
não ser a pessoa que vai estar corrigindo o marido, pregando para ele. Não, esse não é o nosso papel. Nunca é o nosso papel de estar mostrando para ele, né, o seu defeito. Quem vai trazer a convicção do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe fazer da maneira certa. E nós não somos o Espírito Santo, e nós temos que lembrar isso, né? Então, eu quero até te encorajar mesmo, quando às vezes a tua língua está coçando, que você está querendo assim, corrigir o marido, sabe o que você faz? Morde a língua. Mulheres, vamos experimentar agora rapidinho? Vamos lá. Eu quero que você morda a língua e tenta falar alguma coisa, tá bom? Faça agora, vai. Olha, não dá para você falar nada se você estiver mordendo a língua, viu? Não é para torar de vez a língua não, mas é para, sabe, para parar aquela língua de estar falando. Há tanto poder na nossa língua. E nós temos que aprender mesmo a controlá-la. Controlá-la é tão importante. Porque aqui diz que é sem palavras, mas pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E eu acho que a outra parte, grande parte do meu papel como esposa, é de ser respeitosa, de respeitar o marido. Eu acho que a carência da mulher é de sentir amada e saber que ela é muito amada. Mas a carência do homem é de sentir respeitado. Então, por isso que Deus colocou como papel do marido de amar a esposa e o nosso papel de respeitar o marido. E eu não sei se é porque nós, o instinto maternal nosso, mas muitas vezes é muito comum a gente ser muito mandona, né? Aquela mulher mandona, dominadora do lar, aquela que fica dando as ordens para todo mundo e mandando e tal. Mas, não sei se vocês sabem, mas lá no céu dizem que tem 2 portões de entrada só para os homens. E um portão tem uma placa grande lá que diz assim: os homens dominados pela esposa. E o outro portão, os homens não dominados pela esposa. E dizem que lá assim, né? Aquela placa, os homens dominados pela esposa, tinha aquela fila enorme dos homens esperando entrar, esperando o São Pedro abrir o portão. E eles estão lá, né, discutindo assim, mas tinha um homem só lá no outro portão. Só um. E eles lá falaram assim, mas será como que ele conseguiu, né? Será qual foi o segredo dele? Como será que ele conseguiu ficar lá naquele portão? Aí um falou assim, eu acho que vai demorar um pouquinho o São Pedro abrir esse portão, acho que dá tempo de eu correr lá e perguntar para ele. Aí ele saiu correndo, chegou lá e falou assim, cara, todo mundo lá naquela outra fila quer saber como foi que você conseguiu ficar aqui nesse portão. Qual foi o seu segredo, cara? Nós todos que estamos curiosos. Ele olhou para ele e falou assim, eu estou aqui porque a minha mulher mandou ficar aqui. Ai, 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 será que tem jeito para nós, mulheres? Mas tem sim, em nome de Jesus. Nós não vamos ser aquelas mulheres dominadoras. Nós vamos ser aquelas mulheres submissas, aquelas mulheres que sempre vamos respeitar o marido. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas coisas que não mostram respeito no lar. Bem práticos. Interessante que 5 vezes na Bíblia fala sobre a mulher briguenta no lar. Gente, para uma coisa ser repetida muitas vezes na Bíblia é porque é muito importante. E 5 vezes fala que não devemos ser mulheres briguentas. Então, uma mulher briguenta realmente não está mostrando respeito, né, para o marido. E nós temos que estar vigiando realmente a nossa língua, a nossa atitude. Tem que ser, sempre nós temos que estar vigiando isso, para não ser briguenta, para ser aquela mulher amável, aquela mulher que sabe conversar sem brigar, né? Sem brigar. Também outra coisa, sobre, né, toda vez que ele fala uma coisa questionando, como se você não aceitasse a palavra dele, né? Isso é desrespeito. Também quando nós erramos e não pedimos perdão, também é um desrespeito. Nós temos que ser humildes e reconhecer,
né? Poxa, se eu briguei, se eu falei uma coisa que eu não deveria falar, eu preciso me humilhar e voltar e pedir perdão, né? E me humilhar. É tão importante saber pedir perdão e reconhecer aonde eu errei. Também para discordar com ele na frente dos outros, né? E está lá meio batendo boca com o marido. Isso é tão feio, né? Isso é desrespeito. Cobrando algo dele que talvez ele não tem condições de te dar, ou, né, porque a esposa, o marido da fulana, ele já deu isso para ela, e aqui em casa a gente não tem, e cobrando coisas que isso não é legal. Se vocês estão precisando de alguma coisa, sentam juntos, conversam, planejam, né? Deus vai abrir a porta para você ter o que você precisa. Ele prometeu, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não vamos ficar lá cobrando do marido algo que talvez nem é da vontade de Deus para você ter. Então, isso é desrespeito. Então, vamos estar pensando muito sobre isso. Também comparando o marido com outro, quando o seu é inferior. Porque o fulano tal e tal, né? Não é legal isso. Isso é desrespeito também, né? Não valorizando a opinião dele, fazendo decisões financeiras, sem primeiro conversar e concordar. Isso também é muito importante. Sabe que a causa maior de divórcio, hoje em dia, são por conflitos na área financeira. E por isso que é tão importante nós zelarmos muito nessa área. E ter cuidado. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, sempre, antes de fazer qualquer decisão, sempre sentam, conversam. Deus fez com que o nosso casamento fosse unidade, para que os dois se tornassem uma só carne. É tão importante essa unidade, nós que temos que fazer a nossa parte, né? O marido sendo líder e amando a esposa, mas nós também aprendendo a ser submissas e respeitando o marido. Então, sempre conversando antes de qualquer decisão. Na área de criação de filhos também é tão importante nós concordarmos sobre como nós vamos criar os nossos filhos, sobre a disciplina dos filhos, e nunca estar discordando na frente deles, senão os filhos sempre vão, né, apelar para a pessoa que é o mais fácil. Então, isso não é legal. Isso não é legal, isso faz com que os filhos ficam inseguros. Os filhos realmente trazem insegurança para os filhos quando nós não estamos concordando e apoiando um ao outro nessas decisões. E claro, também a parte da lealdade. É tão importante nós, né, sermos aquela pessoa leal. E como Paulo falou, de nunca trazer qualquer forma de desconfiança. Nunca devemos ter uma senha no celular que o outro não sabe, né? Sempre o nosso celular deve estar disponível, né, para que o meu rosto, o meu digital sempre abre o celular dele quanto o meu e vice-versa. Então não podemos ter segredos entre nós. Isso é tão importante essa parte de lealdade. Para sempre também, até assim, no Face, no Instagram, né, nas redes sociais, nós gostamos, sempre nós colocamos a foto dos nós dois, mesmo que seja a minha conta ou a dele, mas sempre tem a foto de nós dois, especialmente porque o meu marido é um bonitão, gente, né? Realmente, fala sério, né, gente? Tem 71 anos já, mas olha, viu? Ele, eu acho assim, o máximo. Então, né, ele e eu fazemos questão de que a gente faça para que nunca vai ter uma desconfiança entre nós dois, mas sempre para estar dando essa segurança. Essa segurança é tão importante, talvez é a coisa mais importante no casamento. Então, tão importante essa lealdade. E também, uma coisa assim que a Bíblia fala lá em
Tito, capítulo 2, nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas eu quero só mencionar que fala sobre as mulheres devem orar, amar os seus maridos, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos, seus filhos. Então, eu quero falar que uma das maneiras que você vai amar mesmo o seu marido é de orar por ele todos os dias. Seja fiel na oração. Se ele tiver alguma coisa, né, que você está lá mordendo a língua, porque há alguma área na vida dele que não está legal, mas você pode falar com Deus. Nunca fala para sua mãe, nunca fala para outras pessoas. Talvez se vocês estão precisando de aconselhamento, então fala com seus discipuladores ou com seus pastores, mas nunca falando mal dele para outra pessoa, muito menos para a mãe ou para os filhos, né? Isso também é desrespeito. E de orar por eles, ore por eles, porque a nossa maior arma é o amor, é a oração. É a oração, nós temos que perseverar na oração. Também precisamos estar falando com a nossa boca, sempre falando, né? Eu te amo. E quando um fala eu te amo, o outro deve também corresponder. Eu também te amo. Não fica assim, né? Não, fala também. Nós precisamos, um ao outro precisamos ouvir. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos vivendo num tempo de muita guerra espiritual. O inimigo quer fazer tudo para destruir o seu lar. Mas o inimigo, ele não é onisciente. Ele não ouve tudo. Ele não sabe o que você está pensando. Ele ouve o que você fala, mas ele não sabe o que você está pensando. Então talvez você está pensando, não, mas o meu marido já sabe que eu o amo. Mas se você não estiver falando, o inimigo não está ouvindo. Mas toda vez que você declara o seu amor para o seu marido, né, abertamente fala, o diabo ouve. É um tapa na cara dele. É mais uma força que você está dando para a aliança do seu lar, para vocês manterem firmes e fortes e unidos em unidade até que a morte nos separe. Então é muito importante eu estar falando, né, com a boca, amor, eu te amo, você é o único homem da minha vida. Isso é muito importante, todos os dias estar declarando isso em voz alta. E como eu falei, seja recíproco, né? Quando ele ou ela falar primeiro, o outro também corresponde. Isso é muito importante. Inclusive, vamos parar agora rapidinho. Eu quero que você declare agora para o seu cônjuge agora. Olhe nos olhos do seu cônjuge e declare o seu amor. E aí termina com aquele beijo. Tão importante isso. Nós precisamos estar fazendo isso diariamente. Diariamente, e declare isso. Também é importante demonstrar o amor, né, com os toques físicos. E outra coisa também nas coisinhas pequenas. Deixa eu te contar mais uma história nossa. Logo depois que nós casamos, um dia o Paulo estava lá no banheiro, ele falou assim, amor, você colocou o papel higiênico errado. Eu falei assim, ninguém merece, né? Eu nem sabia se tinha certo ou errado de colocar papel higiênico. Aí eu fui lá no banheiro para ver, né, a maneira certa de colocar, né, o papel. Aí eu fui lá, ele foi me explicar que o papel tinha que sair por cima do rolo, assim, não podia sair por baixo. Aí eu lembro, eu era recém-casada, né? Tínhamos acabado de voltar da lua de mel. E ainda apaixonada, ainda estou apaixonada, viu, amor? Mesmo depois de quase 47 anos, estou aqui ainda apaixonada por você. Mas então, naquele dia, eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia ter pensado assim, amor, olha, fique feliz que papel higiênico tem no banheiro. Agora, eu vou colocar, do jeito que ficar, né, você se vira. Ou eu poderia pensar assim, o que vai me custar de que toda vez que eu colocar o papel higiênico, de colocar da maneira certa, para agradar o meu marido. É uma demonstração de amor. Porque para ele, isso era importante. Para mim não era. Eu não sou detalhista.
Mas para ele é engenheiro, ele gosta de tudo, ele é bem metódico. Eu não, eu sou bem mais relaxada. Então, para ele isso era importante. Então, eu tive aquela decisão, fazer, graças a Deus, né? 47 anos atrás, Deus me deu a graça de escolher, a pensar assim, poxa, né? Para agradá-lo, para demonstrar amor para ele. Então, lá em casa, por 47 anos, a gente coloca sempre o papel higiênico da maneira certa, né? Então, são coisas pequenas, mas são maneiras de manter aquela chama viva, sabe? É tão importante, são coisinhas pequenas que fazem a diferença. Se ele quer o feijão amassado, amassa o feijão, o que vai te custar, né? Se ele não quer o bife tão passado, então tira mais rápido o bife, não deixa ficar tão passado, mas procura fazer coisas para agradar um ao outro. Para agradar um ao outro. Isso é uma maneira da gente mostrar respeito e amor um para com os outros. E também eu quero terminar falando sobre na área íntima. Porque estamos aqui todo mundo junto, eu vou falar meio alegoricamente. Mas vamos dizer que, bom, eu quero só primeiro dizer que isso faz parte também do meu papel como esposa. Né? Eu posso pagar alguém para cuidar dos filhos, para lavar roupa, para cozinhar, para limpar a casa, mas a área íntima sou só eu que posso cumprir. Isso faz parte do meu papel e é uma parte muito importante. E nós mulheres temos que lembrar que para o homem isso é uma necessidade. Para a mulher não é uma necessidade. Para a mulher é mais emotivo. Mas para o homem é uma necessidade. E nós temos que lembrar isso. Então, vou falar uma aqui alegoricamente. Se você preparar aquela refeição para ele todo dia, né, antes dele sair de casa, aquela refeição gostosa, do jeito que ele gosta, o bife passado do jeito que ele gosta, aquela saladinha de maionese, aquela farofinha, aquele arroz do jeito que ele gosta, tudo assim, perfeito e abundante, e ainda a sobremesa assim, muito boa, a favorita dele. E aí ele sair de casa, ele vai sair de casa com a barriga tão cheia, que quando ele passar lá na esquina, e tem uma menina vendendo um cachorro quente, olha, ele vai passar com o nariz empenado, que ele não vai nem sentir vontade, né? Agora, se a refeição que você preparou para ele, era só um rabo de peixe, insosso, né? Sem tempero, sem nada, né? Mais nada, só aquilo. E ele sai de casa com fome. Quando chegar lá na esquina e ver a menina vendendo um cachorro quente, pode ser que vai ser uma atração. Agora, nada justifica o pecado. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que nós, mulheres, vamos nunca deixar os nossos maridos sair de casa com fome. Tá bom? Tá concordado, mulheres? Amém, queridos. Vamos ficar em pé? Eu quero que nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos só pensar um pouco nesses dois papéis que nós mencionamos aqui, o papel do marido e o papel da esposa. Realmente, nós queremos com que o nosso casamento seja duradouro, seja aquele pedacinho no céu, aqui na terra. Isso só vai acontecer, queridos, se nós, cada um, pormos em prática essas palavras que hoje nós falamos, a palavra de Deus que nos instrui de como cumprir o nosso papel. Vamos fazer um compromisso diante de Deus agora, de cumprir com o nosso papel. Talvez chegando em casa, talvez vocês vão precisar conversar, talvez pedir perdão um do outro, alguma área que você não tem cumprido. E vamos realmente
decidir a pôr em prática, a viver nessa unidade que Deus quer para nós. Nosso casamento é tão importante. Nós precisamos estar unidos. Essa unidade que Deus planejou. 1 põe 1000 à fuga, mais 2 põe 10.000 à fuga. Unidos, nós podemos vencer. É tão importante, mas precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, cada um cumprindo o seu papel. E esse papel é dado por Deus para nós. Do marido, de assumir a liderança mesmo do seu lar e de amar a sua esposa. E para nós, as esposas, de sermos submissas e de demonstrar respeito para os nossos maridos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a pôr em prática o que a Tua palavra nos ensina sobre o papel do marido e o papel da esposa. Senhor, o Senhor que planejou o casamento, o Senhor que organizou tudo isso, nós estamos tão gratos, nós estamos tão felizes que o Senhor planejou isso para nós aqui na terra. Essa vida em conjunto, essa vida de unidade. Queremos viver isso, ó Pai, de tal forma que vai ser atraente para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que eles vão olhar para os nossos lares, ó Pai, e vão ver essa unidade entre nós. E isso vai atraí-los ao Senhor, porque eles vão saber que é só Deus, é só o Senhor na nossa vida, que pode fazer com que nós cumprimos o nosso papel. Ó Pai, ajude-nos, queremos pôr em prática. Nós estamos aqui diante do Senhor para aprender, para melhorar, para admitir quando erramos. E ó Pai, nós queremos mesmo cumprir esses papéis, para nossa felicidade, mas também para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.